Fala, torcedor alagoano e fala, torcedora alagoana, tudo bem com vocês? Depois de muito tempo, alguns dias aí sem fazer esse tipo de vídeo, pré-jogo, uma análise entre Juventude e CRB, vamos voltar aí com os conteúdos a milhão aqui no canal. Eu sempre repito, final do vídeo tem minhas outras redes sociais, minhas outras mídias sociais, que vocês podem me acompanhar lá e tem muito mais conteúdo durante a semana, beleza? Mas vamos lá, hoje é Juventude e CRB, na verdade é amanhã, tô gravando esse vídeo um dia antes. Juventude e CRB amanhã, partida decisiva para os dois clubes, tanto para os Jaconeiros quanto também para o Galo, porque é um confronto direto, os dois times estão aí com a diferença de apenas 2 pontos, o Galo é o nono, o Juventude é o sétimo, nesse momento que eu gravo o vídeo. Enfim, vamos lá, vamos para esse vídeo porque é um jogo muito importante e também um jogo que tem muita informação, então vem comigo. Vamos lá, vamos começar falando sempre do time da casa, o mandante, o Juventude. A gente já fez vídeo sobre o Juventude, então sempre bom lembrar, a dinâmica do segundo turno, mas vamos fazer aquele resumão clássico já do canal sobre o time visitante, sobre o time mandante. O Juventude está com 27 jogos, 13 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. O Carpini, o Thiago Carpini que você está vendo aí na tela, é o grande responsável pela campanha do Juventude que começou mal o ano, começou lá atrás, brigando pela zona do rebaixamento. Um pouco depois no início do primeiro turno, o Thiago Carpini já assume o Juventude e muda o time da água para o vinho. O time melhorou muito com o Thiago Carpini, ele fez uma excelentíssima campanha com a Água Santa, chegando na final do Paulista, e também está fazendo uma ótima campanha com o Juventude, dada principalmente a circunstância que ele pegou o clube no início do ano. Mas enfim, vamos lá, o time tem 44 pontos. Vamos para o recorte mais atual desse time. Nos últimos 6 jogos, 18 pontos disputados, o Juventude só conquistou 8. Quase 50%, 48, 49 e alguma coisa por cento de aproveitamento nos últimos 6 jogos. A gente vai falar mais sobre esses últimos 6 jogos um pouquinho mais na frente, porque eles são muito importantes, porque o Juventude está passando por uma fase turbulenta, muita irregularidade. O time do Juventude não consegue manter um padrão de resultados. Tá perdendo alguns jogos que poderia ter ganho, empatando alguns jogos, deixando escapar o resultado. Perdeu a última pro Atlético Goianiense fora de casa por muito. São dois times que estão mais ou menos próximos na tabela e a diferença foi muito grande. Foi 3-0 pro Atlético Goianiense. Então assim, é um time que vive uma fase muito inconstante. Isso é interessante, a gente vai falar lá no final da parte do Juventude no vídeo, para explicar um pouquinho como é que chega o time da casa para enfrentar o CRB. Vou logo avisando que hoje vai ter uma aguinha aqui no canal, que eu tô com a garganta muito seca, muito ressecada, então é muito bom se hidratar. Enfim, depois dessa dica de saúde, vamos lá. Primeira dúvida barra desfalque do time do Juventude, que é muito importante para o torcedor do CRB se ligar. Uma hora atrás, eu chequei a informação, uma hora atrás o Thiago Carpini confirmou que não tem garantia nenhuma se o Nenê vai para a partida. O Nenê, que é o craque do time no campeonato, é o melhor jogador disparado do Juventude, foi um cara que também chegou um pouco depois do início da Série B, e a chegada do Nenê junto com a do Carpini, na verdade, os dois uniram o bom futebol que o Carpini treina. Eu gosto muito do estilo do Carpini de jogar, com o Nenê, que tecnicamente é um absurdo acima da média na Série B. Pro nível da Série B, não estou falando Série A, nenhum clube grande, para o nível da Série B, o Nenê é titular em todas as equipes. É um dos melhores, se brincar, o melhor meio-campista da competição individualmente. Não joga em nenhum time de G4, mas individualmente, na minha opinião, continua sendo um dos caras mais diferenciados da Série B. Os números falam por si. 11 participações de gols, 11 participações de gols, 7 gols marcados, 4 assistências. Inclusive na partida do primeiro turno ele marca contra o CRB, dá assistência contra o CRB. Então assim, é um desfalcaço se não jogar. Ele saiu machucado na última contra o Atlético. Ele já tinha sentido um incômodo na panturrilha, foi poupado no jogo contra a Chapecoense, não atuou. E no jogo agora contra o Atlético Goianiense, no último final de semana, ele não entra em campo, ele entra em campo, sai na metade do jogo. Ali já no comecinho do segundo tempo ele sai e virou uma dúvida. Durante a semana toda tá um clima de incógnita lá em Caxias. Ninguém sabe se o Nenê joga ou não joga. Por que tá esse clima aí? Porque
tanto o CRB como a Juventude, torcedor, instituição e tudo mais, sabe o quão importante é a partida de amanhã. Então, assim, você joga uma partida decisivíssima sem o seu melhor jogador do time é, obviamente, algo preocupante e o Nenê é dúvida. Caso o Nenê não jogue, o substituto é o Matheus Vargas. Aí vocês vão me falar, pô, Matheus, meu xará. Pô, Matheus, mas o Vargas é bom também, não é mau jogador. Concordo, não acho o Matheus Vargas mau jogador. Porém, esse ano, na verdade, a última temporada e meia do Matheus Vargas não vem sendo tão boa. Teve momentos irregulares no Fortaleza, momentos que foi titular, momentos que não era nem. Não, sempre foi relacionado, mas nem era opção durante os jogos. Foi pro Sport no início do ano, não deu certo no time do Sport que tá bem. O ano do Sport no geral é bom. Tá oscilando agora, mas no geral o Sport vem de um bom ano. E o Sport abre mão do jogador e cede para um concorrente de Série B. E não só isso, não as fases distintas. O Nenê ainda voando, ainda bem no futebol profissional e o Matheus Vargas oscilando. Muda completamente o estilo de jogo. O Nenê é um cara que é muito inteligente em todas as fases ofensivas. Vou explicar o que eu quero dizer. O Nenê armando o jogo mais cadenciado é um cara muito inteligente. É um cara que consegue quebrar linhas com os passes. É um cara que tem uma visão de jogo muito diferenciada. Então, é um cara que tem essa virtude. Também é um cara que, mesmo com a idade, sabe jogar em transição. Um cara de passes rápidos, um cara que chega na área para finalizar na transição. Inclusive, o gol que ele faz contra o CRB é um gol de contra-ataque. Então, tem isso. Finalização acima da média, no geral. Um cara que também tem muita bola parada. O Nenê é um dos. Eu falei isso, acho que no próprio vídeo do CRB contra a Juventude. O Nenê é um dos melhores cobradores de bola parada da Série B desde o ano passado. Falta pelas laterais, escanteios, enfim, sempre é muito perigoso. Ele bate muito bem. Sempre é um jogador que traz perigo só pela cobrança. É um cara que sabe colocar a bola na cabeça dos companheiros, no geral. Fora falta, fora cobrança de pênalti, que o Nenê é praticamente impecável cobrando pênalti. Enfim, o Nenê é um camisa 10 que é um pacote. Não um cara que só sabe fazer uma coisa. Ele sabe jogar em qualquer tipo de esquema. É um cara, assim, eu gosto muito do futebol do Nenê, mas é um cara que a carreira dele diz o nível técnico dele. É um cara que jogou em PSG, jogou em Mônaco, jogou em Premier League, jogou em La Liga, jogou em Palmeiras, jogou em Santos, São Paulo, Vasco, enfim, uma enormidade de times grandes e ainda é um ótimo, ainda é um dos melhores na Série B. Volto a repetir aqui, vocês estão percebendo que eu gosto muito do Nenê. Inclusive, gostaria muito de ver o Nenê jogando aqui em terras alagoanas. Acho que ele encaixaria bem nos clubes alagoanos se o CSA tivesse numa Série B ou no próprio CRB. Gostaria muito de ver o Nenê aqui. Mas vamos não se estender nesse assunto. Voltando para essa comparação. O Nenê é um cara que tem todas as possibilidades no campo. É um cara que consegue jogar de qualquer forma. Já jogou no 4-4-2 como segundo atacante, como meia centralizado, já gosta de retornar um pouco na cabeça de área para iniciar os jogos. Já jogou também de meia esquerda nas séries B passadas. Enfim, é um cara muito versátil, que se adapta ao jogo. Eu acho que essa é a palavra. O Nenê se adapta ao jogo. O Matheus Vargas não. O Matheus Vargas é um cara que já jogou de segundo volante, teve bons momentos, outros não. E é um meio atacante mais finalizador, um meio atacante que gosta mais de pisar na área, não é tão articulador, não é tão cabeça pensante quanto é o Nenê, não tem a bola parada, nenhuma das bolas paradas o Matheus Vargas tem, escanteio, falta, pênalti. Então assim, o Juventude perde um cara praticamente nota 10, que é o Nenê, para um cara que está ali na média. Então o impacto dentro do time é infinito. Eu acho que se o Nenê não jogar, é uma ótima notícia para o CRB e uma péssima notícia, um desastre para a equipe do Juventude. Outra dúvida, a segunda dúvida, que é, na verdade, quem vai ser o comandante de ataque. O Rodrigo Rodrigues, eu só trouxe aqui uma notícia que já tem um tempinho, mas sempre tem torcedor que não sabe e tal, não acompanha. Enfim, meu dever como jornalista é trazer para vocês. O Rodrigo Rodrigues, ex-jogador do CSA, estava fazendo um ano muito bom no Juventude, no geral. Um ano muito bom. E acabou, na verdade, assim, o segundo ano muito bom, né, do Rodrigo Rodrigues. Mesmo no CSA mal, ele conseguiu ir bem, foi pro Juventude, enfim. Estava bem lá no Juve e foi vendido para a Tunísia, para o futebol tunisiano. Inclusive o CSA vai receber um cajuzinho, né? Um Pix aí eu não decorei o time da Tunísia, o nome era bem complicado, mas vai receber um Pix dos tunisianos. Enfim, saiu. Para a vaga do Rodrigo Rodrigues, o Juventude trouxe dois caras.
O Eric Farias, que foi um cara que eu indiquei pro CRB em alguns vídeos que eu fiz. O Eric Farias, que estava no Ipiranga, foi um dos artilheiros do Ipiranga durante todo o ano, um dos artilheiros da Série C. E o Taliari, que é muito conhecido aqui do futebol alagoano. Um cara que eu particularmente gostei muito de ver jogar no CSA. Acho que um cara muito versátil, um cara que tá chegando agora no despontar da carreira. Um cara que joga de falso 9, joga de 9 lá dentro, finaliza fora da área, dentro da área, enfim. Acho um bom jogador. Qual é a dúvida aí? O Eric já fez gol pelo Juventude. O Eric jogou de camisa 9. E é dúvida porque também tá sentindo. Também, se eu não me engano, a coxa. Deixa eu pegar aqui. É. O Eric tá com incômodo. Então não se sabe se ele vai ter condição de jogo amanhã. Caso ele tenha, eu acho que o Carpini vai optar por ele. Por ser um cara que já jogou, já fez gol, então merece mais a vaga. Se não jogar, o Tagliari deve ser o substituto dele com a camisa número 9. E eu acho que os dois são peças que podem incomodar bastante a defesa do CRB, porque é uma característica que o CRB ainda não jogou contra. O Vitória trouxe, já a gente vai falar da partida contra o Vitória, o Vitória trouxe algo similar ao que eu vou falar, que é um centroavante móvel. Eles tentaram fazer isso com o Yuri Castilho, só que o Yuri Castilho, ele como jogador, não consegue jogar dessa forma. Então ele não consegue incomodar jogando de 9. Mas é parecido a intenção. Tanto o Eric quanto o Taliari são dois atacantes muito móveis, que não são fixos na área, não são pivôs, não são caras que brigam muito na bola aérea, são caras que saem. O Eric praticamente jogou a carreira toda de ponta esquerda, meia esquerda, ou segundo atacante, mas é um cara muito bem fisicamente, um cara muito forte, finaliza bem. Então, assim, são dois atacantes de uma característica que o CRB não tá tão acostumado a jogar contra, porque no geral a Série B não tem tantos jogadores assim no comando de ataque. Se a gente pegar uma comparação Rodrigo Rodrigues, que saiu, é um tipo de centroavante que é mais comum a gente encontrar na Série B. Um cara forte, alto, bom de bola aérea, um cara do pivô e tal. Já o Talhar e o Eric Farias, repito, caras móveis, caras que gostam de sair da área, fazem falso 9, não são tão do contato físico, gostam do 1 contra 1. Então, assim, muda também o estilo de ataque do Juventude. O Juventude pode ter uma mudança drástica no seu setor ofensivo, caso o Nenê e a depender da opção do Carpini pelo seu centroavante, pode mudar o jeito do Juventude jogar nesse jogo contra o CRB. Outra informação rápida. Isso aí não é dúvida, é o fato que aconteceu. O Luiz Gustavo, que inclusive fez gol contra o CRB quando jogava pelo ABC, ainda nessa Série B. Luiz Gustavo, o zagueiro pela direita, terceiro zagueiro, tá suspenso, não atua contra o Galo amanhã. E a zaga do Juventude deve ser Danilo Bouza e Zé Marcos. Danilo Bouza, que subiu com o Vasco, um jogador muito irregular, tem passagem pelo Santos também, nunca se firmou em nenhum lugar que passou, mas estava bem no Juventude. Até alguns meses atrás era o único jogador do Juventude que tinha jogado todas as partidas de Juventude durante o ano. Perdeu a vaga, mas eu acho um bom substituto, não acho que esse seja um setor preocupante para o Juventude. Um setor que também tem o Reginaldo, que é velho conhecido, eu citei ele no outro vídeo do CRB contra a Juventude. Tem o Romário, enfim. É um time aí que dá trabalho. É um time muito bem treinado, principalmente, mas que tem um elenco interessante. Falando nisso, deixa eu ver se eu falei de tudo antes desse fato. Pronto. Como eu falei lá no início do questionamento sobre o Juventude. O Juventude está vivendo uma fase irregular. Beleza. A irregularidade do Juventude é justificável? Talvez. Vamos analisar os últimos 6 jogos, que é mais ou menos onde o Juventude está irregular. Nos últimos 6 jogos, o Carpini usou 6 escalações diferentes. Não estou falando somente de distribuição tática, de opções, de peças. Ele não repetiu nenhuma escalação. Algumas por força maior, suspensão, machucado e tudo mais. Outras por negociação, o jogador saiu, como o Fábio Gomes, que jogou um desses 6 jogos. E outras porque ele tentou mudar mesmo. Ele tentou mudar o esquema, tentou fazer algo novo para obter o resultado. Ele jogou no 4-4-2, jogou no 3-4-3, jogou no 4-2-3-1, que é o que ele mais usa no geral. Ou 4-3-3, é um esquema que... O 4-2-3-1, se você avança os dois meias direita e esquerda, que são quase ponteiros, um pouquinho, vira um 4-3-3. É um movimento assim, natural dessas formações. Mas enfim, ele usou o 4-4-2, 3-4-3, 4-2-3-1, então ele mudou muito.
Isso a depender do seu clube, do seu elenco, impacta bastante. Vou dar um exemplo. Um exemplo no extremo, não estou comparando elencos, óbvio. O Flamengo teve momentos na Série A que sentiu isso. O São Paulo mexendo todo o jogo, mudando escalação, peça, até formação também, de jogo para jogo. O clube sente, principalmente se o clube conseguiu estabelecer uma maneira de jogar que veio dando certo por um bom tempo, que foi o caso do Juventude. Então, quando começa a se mexer, como começa a tentar encontrar outros caminhos, às vezes o incômodo natural dos jogadores em campo aparece e os resultados não vêm. Então, para mim, é justificável essa regularidade. Justificável no modo de tipo assim, é compreensível. Dá para perceber o que está acontecendo para o Juventude ser regular. Juventude precisa de novo achar uma nova forma de jogar, manter esse padrão e prosseguir até o final da Série B. Se continuar nessa regularidade aí de formações, de troca de jogadores, provavelmente até o final do ano vai sofrer com resultados. É justificável porque o Carpini notou que o time desgastou e precisava de uma nova forma de jogar. Mas é, não, eu acho que ele não pode descartar o time voltar a jogar como jogava antes. Eu sei que perdeu jogadores, eu sei que perdeu peças, mas às vezes você tem que dar um passo atrás para dar alguns à frente. Eu acho que ele é um cara que é corajoso, um cara muito inteligente. Alguns treinadores na Série B iam manter o time do jeito que estava até espremer o último pingo de suco de laranja desse bagaço. Enfim, gosto muito do Carpini e acho que uma hora ou outra ele vai encaixar esse time de Juventude de novo. Agora vamos pro Galo, né? Vamos para o time da nossa região, de Alagoas, aqui de Maceió, se você é de Maceió, se você é de outra cidade aqui de Alagoas, aqui do nosso estado. Vamos começar falando, CRB Vitória. Transmitir esse jogo lá na rede. É uma partida assim, que a gente poderia. Eu passei junto com o JP, meu companheiro lá na rede, 45 minutos pós-jogo, a gente analisando essa partida e tudo mais. Mas assim, já passou muito tempo da partida e o que eu tenho para dizer em resumo. Foi um jogo que o CRB entrou muito bem. O primeiro tempo do CRB foi absoluto. O CRB jogou infinitamente melhor. O CRB mereceu o resultado até. Me arrisco a dizer que o 3-0 foi bem justo. Não foi um placar que poderia ter sido menos. O 2-0 estava bom, 1-0. Eu acho que o 3-0 foi bem justo para o CRB, porque o CRB dominou a vitória. Os outros três gols são várias consequências. Consequência do 3-0, consequência de substituições, enfim, várias situações de jogos. Um placar muito atípico, animador, porque o CRB pega uma sequência muito legal, muito interessante. Ganha do Novo Horizontino, ganha do Vila Nova, que eu não falei, infelizmente aqui no canal vou falar. Uma partida que o CRB soube sofrer. É uma partida que uma hora ou outra acontece na Série B. Se você quiser subir, você vai precisar saber lidar com esse tipo de partida. Série B não se sobe só ganhando bem todo jogo, sendo dominante dentro de casa e dando trabalho fora. Tem dia que é noite, tem dia que o time não joga bem, tem dia que o time vai mal, mas é nesse dia que o time não vai bem, que as coisas não encaixam, que como estava parecendo ser contra o Vila Nova, que o clube tem que mostrar a superação e a vontade de que quer subir. Isso aí eu pelo menos vi no CRB Vila Nova. O CRB vinha mal, o CRB vinha capegando, o time do Vila em cima, e perdia a oportunidade, o CRB segurando. O Diogo Silva muito bem, a defesa se comunicando para tentar se ajustar, o Falcão, como sempre, pelo menos aí nos últimos 6, 7 jogos, impecável. O Lucas Falcão muito bem no CRB nessa temporada. Mas enfim, e o CRB foi lá e ganhou. Aproveitou a oportunidade que teve com o Bruno Silva, foi lá e fez o seu gol. Pum, matou o jogo. Novo Horizontino, a mesma coisa. Fez o seu gol, passou perto de perder, mas garantiu o resultado. E contra o Vitória foi esse resultado avassalador que dá uma moral absurda pro CRB. Mas qual é o grande segredo, na minha opinião? Manter a humildade, manter o pé no chão, achar ainda que o CRB é um time que precisa se provar. Eu acho que o CRB não pode entrar numa mentalidade de que agora todo mundo sabe que a gente é bom pra caramba. Como diz o professor Luxemburgo, a gente é bom pra baralho. Não pode. Tem que manter esse pé no chão, esse discurso de humildade que principalmente o Daniel Paulista tem. O Daniel Paulista é um cara que não fala muito de acesso, não fala muito de. Não bota essa pressão desnecessária. Eu acho isso muito inteligente da parte dele. Enfim, mas manter dessa forma, beleza? Vamos lá pra já já a gente falar sobre o que o CRB pode fazer nesse jogo contra o Juventude. Mas dando aquela geral, aquela famosa geral que a gente sempre dá também. Desfalques. Romão continua fora. O Rodrigo Veridiano
me passou a informação que ele vai ser avaliado é, nesse final de semana. De segunda-feira já devemos ter alguma novidade aí se ele vai estar apto para o próximo jogo ou não. Então, eu acho que isso aí já sou eu falando. Eu acho que estamos próximos do retorno do Romão. Acho que já na próxima partida ele retorna e eu acho que vai ser fundamental, vai ser importante demais para a sequência do CRB. Beleza? Alemão fora. O alemão fora, suspenso, isso aí não tem o que fazer. Tomou o terceiro amarelo, tá suspenso. E aí vamos para as opções para o alemão. Já a gente fala do lateral esquerda, que eu acho que tem uns tópicos especiais para isso. Ou Gun ou Simon, acho que não muda muito isso. Ramon tá muito bem ali do lado esquerdo. Ótima contratação, foi bem. Eu critiquei porque eu achei que não era necessário tanto um zagueiro. Mas com essa rotatividade que surgiu agora da zaga do CRB, cada hora um jogador suspenso, machucado e tal, acabou sendo útil. Mas naquele momento eu continuo achando que não era prioridade. Acho que poderia ter trazido outras posições, principalmente ofensivas. Ainda continuo achando que faltava trazer uma peça ofensiva para o CRB, principalmente o 9 reserva. Enfim, Simon ou Gun? Minha opinião, acho que ele vai de Simon. Porque o Gun é um cara que tá bem, jogou boas partidas, mas o Simon é fisicamente mais preparado para um jogo como esse. O Gun é um cara muito lento. Eu acho que o ataque do Juventude é um ataque muito móvel, um ataque que é muito veloz. Eu acho que o Simon caberia melhor na partida, mas também não duvido o Gun jogar. E eu acho que é uma dor de cabeça positiva porque o Gun tava bem, as partidas que ele entrou contra a ABC e tudo mais, ele foi bem. E o Simon, antes de se machucar, também estava jogando bem. Acho que esses três jogadores, Ramon, Simon e Gun, são nessa reta aí do CRB, principalmente no segundo turno, as melhores opções de defesa. O Anderson Conceição, acho que tá correndo muito por fora, jogou mal muitas partidas, teve sua oportunidade como titular em vários jogos e acabou não aproveitando. Enfim, Gun ou Simon substitui o alemão. Na lateral esquerda, aí que vem a grande parada para mim. O Edmar retorna de suspensão, beleza. Mas eu vou dar meu braço a torcer aqui. Critiquei muito ele, critiquei muito. Mas a última partida do Matheus Ribeiro, se improvisar na lateral esquerda, foi muito boa. Foi muito boa no sentido de que ele não comprometeu na defesa. Em nenhum momento ele comprometeu na defesa. Conseguiu ainda chegar ao ataque em alguns poucos momentos, mas conseguiu. Então, assim, fez o arroz com feijão bem feito, principalmente para um cara improvisado. Já o Edmar teve várias oportunidades jogando de titular, entrando no segundo tempo nessa lateral esquerda. E não me agradou. Não me agradou em nenhum sentido. Não conseguiu fazer um terceiro zagueiro para liberar o Hereda. Não consegue apoiar. Um jogador que não tá me agradando muito nessa lateral esquerda. Eu acho que não. Pra ser justo, assim, a gente tem que ser justo. Não só eu, como jornalista, não só o Daniel Paulista no dia a dia, no treinamento, nas escalações. Mas pra ser justo, o que eu vi do Matheus Ribeiro contra o Vitória foi menos preocupante do que eu vi no Edmar em algumas partidas. Então, eu acho que o Daniel Paulista e as notícias dão conta que o Edmar será titular. Mas não descartaria o Matheus Ribeiro aparecer como titular na partida de amanhã. Não descartaria mesmo. Acho que é uma possibilidade real do Matheus Ribeiro começar jogando. Beleza? Ok. E aí, vamos para o que eu acho da partida. Partida, obviamente, vou falar aqui o óbvio primeiro, extremamente difícil. Dois adversários que vivem em situações parecidas de tabela. De momento não. O CRB vem muito melhor de momento do que o Juventude. Juventude desregular. Desregular não, perdão. Irregular. Misturei as palavras. Irregular o Juventude. Buscando essa regularidade, buscando retomar o futebol, buscando retomar o caminho da crescente. Que esse foi o grande segredo, a grande chave do Juventude esse ano. Uma crescente. Uma série de resultados que o credenciou a uma briga por G4. E aí perdeu isso, o Juventude, que é normal, uma hora ia acontecer. E o CRB não, o CRB tá nesse momento. Tá no momento da arrancada, de conquistar resultados, de não perder. Então, são momentos divergentes. Eu acho que é uma partida que é muito equilibrada no geral, não só por isso, mas porque o Juventude tem virtudes interessantes para atacar o CRB, como essa questão da mobilidade, de transição. O CRB vai jogar fora de casa, mas quando o CRB joga fora de casa ainda tenta sair pro jogo, no geral. Contra o Vila não foi, mas tentou fazer isso contra o Sampaio em alguns momentos. Tentou fazer isso também em várias outras partidas, como a gente pode citar aqui, Ceará, que foi muito bem, enfim. O CRB tenta sempre atacar de alguma forma fora de casa, então a transição é importante.
no caso pro Juventude, mas eu acho que o CRB tá muito bem. Eu acho que o CRB não vai pra não tentar ganhar. Porque o CRB sabe que ganhando já ganhou uma posição, de certeza, porque ganha a posição do Juventude. As outras dependem dos resultados complementares da rodada. Mas, na melhor das hipóteses, o CRB fica mais próximo do que nunca do G4. Tá 3 pontos do G4. Dependendo da rodada, a combinação de resultados pode ficar 2. Pode permanecer em 3, mas pode ficar 2. Então, assim, e ainda vai ter uma sequência de confrontos diretos. Pega o Guarani depois no Repelé. Então, é uma partida que eu acho que tudo pode acontecer e eu acho que vai ser um jogo bem aberto. Na teoria, seria um jogo até pra ter os dois times terem muita cautela. Principalmente o Juventude, que se perder, perde posição. Mas eu acho que os dois times estão com essa vontade de vencer, por razões diferentes. Eu repito, o Juventude precisa vencer para retomar uma disputa aí pelo G4 na Série B, retomar o seu bom futebol. E o CRB vive um ótimo momento. O CRB tá cada dia melhor, tá cada dia jogando melhor, bem postado em campo, muito organizado, seguro na defesa. Lucas Lima e Falcão, esqueci de citar. Lucas Lima e Falcão, na última, não só na última partida, na maioria das partidas, que grande dupla de volantes o CRB encaixou. Tem que dar parabéns pro Daniel Paulista. Ótimo encaixe dos dois ali. Lucas Lima, no lado direito ali, muito bem, se adaptou bastante. Eu sempre peço o Juninho Valora nesse meio campo, mas time que tá ganhando não se mexe, eu respeito isso. Acho que esse 4-3-3 com o Léo Pereira tá encaixado, então não dá pra mexer. Gosto muito do Juninho Valora, sou fã do futebol do Juninho, mas entendo o momento e respeito a decisão do Daniel Paulista. Enfim, é uma partida assim. Torcedor do CRB, se o CRB perder, é ruim, mas não deixa de ser normal. Tem que botar isso em mente. Não pode deixar também essa boa fase, essa ascensão meteórica do CRB iludir. Achar que o CRB é imbatível, não é. Mas também não entraria nessa partida achando que o CRB vai buscar uma garantia de resultado, um empatezinho, um 0-0, aquele 0-0 maroto, cozinhando o jogo, acho que não. Acho que o CRB vem pra cima, não desesperado, mas bem organizado, vai tentar igualar esse jogo, mesmo fora de casa. O CRB não tem um histórico muito bom na Série B contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi, mas enfim, tabus estão aí para ser quebrados e se o CRB quer subir, quer manter esse projeto de subir ou voltar esse discurso de acesso, porque um tempinho atrás já tinha começado o Zuzuzum dos 45 pontos, mas se o CRB quer continuar ali no bololô da briga pelo G4, repito, e botei isso no meu Instagram, já vocês botam lá para me seguir. Tem uma sequência que é extremamente importante. Se o CRB sair vivo dessa sequência, que vai pegar, já pegou o Vitória, aí pega o Juventude, pega o Guarani, pega o Ceará, depois vai pegar, depois de 2 rodadas, pega o Criciúma. Se o CRB sair bem, sair vivo ali entre os 6 primeiros, a sequência final do CRB, a reta final do CRB de Série B, é uma das melhores da galera lá da parte de cima. Então, assim, é fundamental o CRB ganhar essa fora, porque ganhando essa fora e fazendo um grande jogo contra o Guarani em casa, aí começa o papo muito sério de acesso pro CRB. Beleza? Enfim, feliz demais de ter voltado a fazer vídeo, tava com saudade. Infelizmente o corre-corre do dia a dia, faculdade, os trabalhos, enfim. Consegui fazer. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido muito esse vídeo. Mande para quem você, pega esse link, manda para quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo diferente, novo, tentando inovar aqui no jornalismo alagoano. Manda esse link pra galera que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Enfim, se inscreve aqui no meu canal se você tá vindo aqui de primeira viagem. Bota a notificação para quando sair vídeo novo você ficar ligado aí. Dá o like, curta por favor, que isso ajuda demais no nosso projeto. Me siga nas outras redes sociais, tá tendo conteúdo pra caramba, principalmente no Instagram. Tô botando coisa pra caramba lá, não só do futebol alagoano agora, mas dando uma diversificada, porque as transmissões do Na Rede eu faço de todos os times, de Série C a Série A, também eliminatório, então sempre tô trazendo curiosidades, histórias, estatísticas, interação, tem interação lá também, principalmente nos stories, enfim. Me siga aí em todas as plataformas, curta, já falei, compartilhe, se inscreva. E muito obrigado pela sua audiência. Espero você amanhã nas minhas transmissões. E também pra gente fazer uma resenha, um comentário, talvez ao vivo, talvez em tempo real, sobre o jogo do CRB e Juventude.
E a gente interagir, porque eu acho que isso aí é muito legal aqui do YouTube e das redes sociais, pra gente ter um contato maior e acabar crescendo esse tipo de conteúdo, beleza? Um grande abraço pra você e tchau!